Olá! O tema desse vídeo é Presença de Deus, Descanso. E eu quero compartilhar aqui 3 passagens da Bíblia. A primeira que se encontra em Hebreus, o capítulo 4, dos versículos 9 ao 13. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O nosso descanso é em Deus. Ele é tudo que a gente precisa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele nos vê e realmente, Ele sempre está. E é Ele que faz. O dele é o querer e o executar. Nele estamos seguros. E aqui eu também quero chamar a atenção de entregar tudo a Ele, nos rendermos a Ele e viver por princípios. E enquanto estamos aqui na Terra, Ele nos dá autoridade para governarmos, para administrarmos as coisas da terra. O que Ele nos entrega é para a gente realmente buscar o como para viver com qualidade de vida, honrando a Ele e servindo as pessoas. E uma das coisas que a gente tem que administrar bem são os cuidados com a nossa saúde, os cuidados com o corpo. E eu quero chamar a atenção também ao cuidado com o descanso. O descanso, aquele realmente que a gente deita, que a gente descansa, que a gente pausa, que são tão importantes. Aqui, quando ele fala em Hebreus 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E quando eu estava lendo aqui, veio a isso, que o espírito, o nosso descanso é no Senhor. A nossa vida espiritual, tudo que a gente precisa, na verdade, em alma, corpo e espírito, a gente tem o descanso nele. E para administrar bem as coisas da terra, então a nossa alma precisa de descanso. As nossas juntas e medulas, descanso. Quando a gente descansa, reflete no nosso corpo, E as juntas e medulas estão no corpo. A nossa alma, Emoção e razão. A gente precisa das pausas, do descanso, naturalmente alinhados com o espírito. Que o nosso descanso eterno, total e seguro, aquele que não falha, é no Espírito Santo, em Deus. Então, a gente precisa sempre estar buscando e descansando no Senhor, sem deixar de administrar o cuidado com o corpo, que é o descanso mesmo, de descansar, entregar e lembrar e realçar e trazer à memória aquilo que dá esperança. Nossa esperança é Cristo e nele estamos seguros. Ele sabe o que a gente precisa. Então, muitas vezes a gente aqui não dorme, não descansa, porque a gente fica preocupado e preocupada com as coisas que a gente acha que a gente vai resolver com a nossa mão, sendo que Ele que vai resolver tudo. Precisamos descansar nele, a lembrar e a saber, reafirmar que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Então, Ele fala aqui para a gente descansar, em Hebreus 4, no versículo 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, então a confiança nele, o descanso nele, também descansa das suas obras. A gente trabalha, a gente faz nossas atividades, mas descansa. Como Deus descansou das suas, vão ser parecidos com Ele. A palavra, ela é o nosso manual de fé e prática. Então a gente vive por fé, se move por fé e pratica. Fé com obra. E o descanso aqui, assim como Ele descansou das suas obras, O final do versículo 10. Assim como Deus descansou. Então a gente tem que buscar nele tudo que a gente faz. Então não negligencie o seu descanso. Tem dias que a gente vai descansar menos. A parte mesmo fisiológica, A parte do sono. Mas não pode ser a maior parte do nosso tempo. Não pode ser o estilo de vida da nossa vida não descansar. Pelo contrário, é necessário descansar.
a saber que nada é por nossa força, nada. E há tempo para tudo, inclusive descansar, despertar. Inclusive para despertar a gente tem que descansar, porque aí a gente realmente tem melhores decisões, fisiologicamente falando, né? Então nosso corpo precisa de descanso também. Mas independente do dia que a gente descansa bem ou o dia que a gente não consegue descansar, o nosso descanso total é no Senhor. A outra passagem da Bíblia que eu quero compartilhar aqui é em Mateus 11, dos versículos 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele fala para nós, ele é a palavra, ele está, e ele te vê, e ele sabe o que a gente precisa. Então, ele fala, vem a mim. Porque quando a gente se preocupa, porque nós somos falhos, a gente se distrai, a gente às vezes acha, consciente ou inconscientemente, que a gente fazendo que vai acontecer alguma coisa. Não, quando a gente faz, a gente está administrando bem, mas quem realiza é o Senhor, quem faz é Ele, apesar de nós. Quantas vezes, né, que é nosso desejo que sejamos provisão na vida das pessoas, né, com a nossa vida, com aquilo que a gente tem, aquilo que a nossa identidade, como quem somos, para que a gente viva o propósito dele em nossas vidas por onde ele nos enviar, mas é tudo sobre ele, é tudo sobre ele. Se a gente não for por desobediência ou por negligência, o Senhor, ele vai fazer aquilo que ele quer. Ele não precisa de nós, mas por amor a nós, ele nos coloca como participante. Por isso que a gente tem que buscar ele, a presença dele, independente do que vai acontecer, mas por quem ele é, porque ele é o nosso descanso seguro. E ele fala aqui, né, no versículo 29 do Mateus capítulo 11. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. A alma, né, onde tem a razão e a emoção. E quantas vezes a gente não tá nem cansado fisicamente no corpo, mas a gente não consegue dormir porque a nossa alma tá inquieta. Preocupações, ansiedade ou emoções boas, né? Sabe quando a gente vai viajar para algum lugar? Quando eu era adolescente, na época da escola, quando ia começar as aulas, dias antes eu já ficava ansiosa. O dia antes eu nem conseguia dormir direito porque no outro dia ia começar a volta às aulas, né? Do ano letivo. E também as férias de julho, enfim, voltando às aulas. E assim, era uma coisa que eu gostava, era uma coisa boa, mas a minha ansiedade daquela época não deixava eu descansar. A minha alma não descansava. Mesmo que eu deitasse, mesmo que eu tivesse descansado todo dia o meu corpo, o dia inteiro o meu corpo, a minha alma, né? Porque a minha preocupação para uma coisa boa, né? Viagem. Quantas pessoas vão viajar e fica a semana ali já vivendo, né? Já se preparando e não descansando, porque quer tanto, entende? Então nós não somos a nossa emoção, nem a nossa razão. Ela tá na parte, né? Tá na alma. Mas então que a gente realmente busque nele, sempre, em todas as situações, independente da fase, aquilo que estamos sentindo, quando estamos sentindo, é buscar nele. Porque o jugo dele é leve. É ele que cuida, ele é o nosso descanso. E a outra passagem da Bíblia que eu quero compartilhar aqui é em Salmos 127. Nessa passagem, eu vou dividir em duas etapas para dizer o porquê. Mas primeiro, Salmo 127, o versículo 1 e 2. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Tudo que vamos fazer, tudo que somos, tudo que temos, precisa da presença do Senhor para acontecer. É Ele. Quando a gente está no Senhor, nos encontramos nele, estamos escondidos nele, independente do que aconteça, porque assim, estamos na terra, então a gente vai sofrer dores, vamos ser participantes do sofrimento dele. A gente vai ser esquecido, vamos ser traídos, vamos ser enganados, vão ter pedras de tropeço no nosso caminho, vão ter situações que não é nem são com pessoas, mas pensamentos que teremos, histórias que vamos vivenciar, enfim.
independente. E as coisas boas também, né? Teremos construção, pessoas maravilhosas no nosso caminho, vitórias, mas independente, tudo isso é passageiro que é da terra. Temos que nos apegar no eterno. E no eterno, acharmos nele, tudo vai passar, mas a palavra dele permanecerá. Ele é a palavra. Então, confie na palavra do Senhor e se mova por ela independente. Se estão nas águas profundas e tranquilas, nas águas turbulentas, igual Jesus, quando estava ali no barco naquela passagem. Estava ali uma tempestade, os discípulos estavam preocupados e Jesus estava como? Dormindo no barco. Dormindo. Então, é um mover de fé no espiritual e o descanso do corpo, entende? Nos movermos por fé, princípios, e o descanso também é algo para administrarmos bem. E aí, quando eu tava lendo aqui, exatamente, adianta ficar acordando muito cedo e dormindo muito tarde e não administrando as outras coisas, porque assim, o nosso trabalho é uma parte da nossa vida, é uma parcela. Então adianta ficar só vivendo isso, sendo que Deus nos chamou para plenitude em estarmos com as pessoas, o ministério, o propósito dele para as nossas vidas, a nossa família, o descanso, o tempo com Deus, que é o principal, a busca de conhecer mais a ele, para enxergar o que ele tem, para realmente entender, enxergar aquilo que ele quer que enxergamos, para trazer à terra a existência, a experiência que ele quer fazer em nós e através de nós, para que a gente possa servir as pessoas, para que ele seja glorificado. Então, que a diferença é a começar em mim. Mas a começar em mim, se eu for fazer do meu entendimento, gente, é passageiro, é falho, é pequeno, é limitado. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a palavra dele. Quem é a verdade? Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então precisamos buscar nele mais relacionamento para conhecer a verdade em nós e através de nós a verdade seja manifestada. Que é Cristo. Tudo por ele, por meio dele, para ele. Então tudo que façamos tem que estar apontado para ele. Mas somos falhos. Então essa transformação, essa busca, essa santificação, esse processo de arrependimento, esse processo de dor, esse processo de amar ao próximo, independente do que ele fale, esse processo de conduta, esse processo de viver os processos nos desertos e nos dias mais vitoriosos, nos dias mais tranquilos, é tudo sobre ele. Precisamos aprender a viver em todas as situações na presença dele, fazendo a vontade dele. É fácil? Não. Conseguimos por nós? Não. Precisamos dele. Por isso que todos os dias a gente busque nele tudo. Precisamos dele agora. E agora de novo, e agora de novo, e agora de novo. É uma busca constante. E ele nos deixou, o Espírito Santo de Deus. Ele nos deixou, que é o nosso consolador, é o nosso guia, ele é e ele está. Então que todos os dias busquemos a presença dele, sem negligenciar o que ele nos entrega na terra para administrar bem, para cuidar, para que ele seja glorificado. E aí, em Salmo 127, que eu falei que é dividir em duas partes, esses dois iam ser os únicos versículos que eu ia ler. Porém, quando eu fui ler inteiro, me caíram mais algumas chaves aqui e eu quero compartilhar. Não pode parar em nós. Tudo que o Senhor nos entrega, tudo aquilo que a gente tem de repertório, né? Enfim, tem que florescer por onde Ele nos enviar. Multiplicar. Não é dividir, é multiplicar para a honra e glória dele. E aí, então, quando eu estava lendo o Salmos 127... inteiro, vou ler aqui. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E aí, quando eu tava lendo, quem tem filho, quando descansa, tem mais energia para viver esse tempo. Ora pelos seus filhos, entrega ao Senhor no descanso nele, entregando, a ele, descansando nele. Porque ele é a proteção, o Senhor é a proteção. Por nós não conseguimos proteger nada nem a nós mesmos, porque é tudo sobre Ele. Então, descansar no Senhor, entender e lembrar que a nossa provisão, nossa proteção, tudo que a gente tem é Ele, é tudo sobre Ele, nada sobre nós. É sempre sobre Ele. E quando descansa, entrega tudo a Ele. É herança do Senhor. Somos herança do Senhor. Quem tem filhos, aí foram as chaves que eu caí. Quando descansa, consegue aproveitar melhor o tempo com os filhos. Consegue tomar as melhores decisões. Ter mais força, disposição e energia para seguir junto em família,
para administrar bem a família. E quando eu estava lendo o versículo 5, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Quando a gente está cansado, a gente meio que se perde no foco. As nossas decisões, a nossa energia fica mais baixa, parece que a gente, sabe, quer fazer algo, mas não tem a disposição. Mas sendo que o único que sempre está pronto é o Espírito. Então, que sempre a gente descanse no Espírito, sem deixar de cuidar do corpo, porque tem que estar tudo alinhado, espírito, alma e corpo. Porque quando somos enviados, o Senhor tem um propósito, independente se estamos no meio das pessoas que a gente ama ou se estamos no meio dos inimigos, né? Aqui, por exemplo, que está falando no versículo 5. Mas a gente sabe que tudo é sobre Ele. E todas as situações que chegam até nós é porque tem propósito. E por nós conseguimos? Não. Porque quando a gente tá em meio aos estádios, a gente desespera na nossa natureza humana, né? A gente sabe que o Senhor vai resolver, mas a gente quer fazer do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa pressa. Essa é a natureza humana. Mas busque ao Senhor do jeito que você está. Busque a presença dEle do jeito que está. Porque tudo que acontece, Ele está no controle de tudo. Então, descansa no Senhor. Cuida do corpo, da alma e do espírito, mas independente do que aconteça, do que você esteja passando, Ele te vê, Ele te ama, Ele sabe o que você precisa. Confia nele sem duvidar. Confia nele sem duvidar. Saia do seu entendimento, a mim também, que a gente saia do nosso entendimento, né? A gente vai sofrer, a gente tem essa natureza, mas Ele é o que cura. E quando Ele cura, vira cicatriz. E Ele nos envia para multiplicar a cura. Tudo que Ele faz em nós e através de nós é para que Ele seja glorificado. Então eu não sei o que você está passando, você sabe. E Ele te vê. Ele não para. O céu não para. Mesmo quando você acha que nada está acontecendo, está. A gente pode pensar, porque nem no corpo mesmo. Nosso corpo ele não para de trabalhar mesmo quando a gente está dormindo. Entende? E a gente tá dormindo, a gente não tá vendo as nossas células trabalharem, a gente respira, a gente tá dormindo. Mas Ele continua trabalhando. E quem manda no nosso corpo? Quem manda em tudo? O Senhor. E Ele não dorme, Ele não para. É Ele que protege, é Ele que é o nosso alimento. Sem Ele nada podemos fazer. Então, independente do que aconteça, não tire os olhos do Senhor. Descansa no Senhor, tá bom? Então, que Deus continue abençoando a sua vida e todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida. Todas as estações, Ele está. Ele está. E na terra tudo passa. Ele é eterno. Não tire os olhos do eterno. Sejam cheios da alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.